Thaís, seja bem-vinda à entrevista de aprovada. Que maravilhoso. Conta pra galera onde você passou, qual curso e faculdade. Bom, galera, passei em medicina, finalmente, na UNEB, que fica. Tem vários campos, mas o único campo que tem medicina é em Salvador. Perfeito. Inclusive, cara, a gente lotou a UNEB, né? Você já Sim, conheceu os outros questionadores? Já falou com a galera? por incrível que pareça, eu acho que não. Porque assim, eu passei para o segundo semestre. Eu não sei se o resto passou agora para o E primeiro ou também se não foi para o sei. segundo. Aí eu Também não sei, não investiguei a fundo, mas ai, show. Vamos lá, primeira coisa que eu queria saber de ti, um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Como é que a Thaís saiu de vestibulanda para aprovada em medicina na UNEB? Bom, vamos lá. A história é um pouquinho longa, né? Porque são 4 anos. No terceiro ano, foi o ano da pandemia, 2020, né? Então, escola não foi das melhores ajudas, então não serviu muito. E eu lembro que, faltando um mês para a prova do Enem na época, eu recebi um negócio no YouTube do teu negócio de checkmate. Que E maneiro. aí foi a primeira vez que eu entrei no curso. Então, a primeira vez que eu entrei não foi necessariamente como questionador, mas como membro do checkmate. Que Que maneiro. foi Pois é, e foi o que fez assim a propaganda de entrada, né? Então eu fiz o Inclusive, curso de precisamos checkmate. de checkmate UNEB. Precisamos de checkmate UNEB. Mas segue, segue. Beleza. Aí segue as dicas do checkmate, né? De fazer prova, aquele um mês, foi só fazendo provas, assim, do Enem, porque era pro Enem. E naquele ano específico não teve nem vestibular da UNEB, nem vestibular da UESB, que eram os que eu tinha aqui perto para poder fazer, né? Que sair da Bahia é meio complicado para mim. Mas beleza. Aí depois daquilo eu entrei pro Questiona, ó, um dos Das primeiros antigas. existentes ainda era quando você estava aqui, não estava formada, não Sim. tinha toda essa estrutura que tem hoje, era só o basicão mesmo. Muito Sim. antigo. Cara, os cabelos compridos, batia aqui. Né? Inclusive, toda hora de cortar Dessa, já, né? dessa época que eu peguei o Questiona. Ai, E que aí, maneiro. pois é, aí, tipo assim, eu comecei a estudar por lá, por questões, e eu já queria entrar aqui com os meus erros, porque assim, a cada ano que se passava eu cometia um erro diferente. Ai, Eu acho conta pra interessante gente. deixar Conta pra gente. eu acho interessante colocar aqui para que as pessoas não façam a mesma coisa que eu fiz, né? Então, vamos lá. Aí, nesse primeiro ano do Questiona, qual foi o meu maior erro? Eu negligenciei algumas coisas que eu considerei, tipo assim, não tão necessárias. Não cai. Um exemplo, pior que não foi, tipo assim, uma coisa, foi, tipo, uma matéria praticamente inteira. Eu tinha muita dificuldade em física. Aham. E aí, toda vez que era pra estudar física, eu ficava, estuda um pouquinho, depois, sabe? Era muito mal Sei. feito, e ao mesmo tempo era meio desleixado. Aí, eu não consegui, né? Porque a minha pontuação na natureza naquele ano não foi bom e não deu certo. Aí, já tinha os vestibulares, mas eu não tinha feito da UNEB. Eu tinha feito só o da UESB porque eu não tinha considerado ampliar a minha zona, assim, para poder passar, né? Não tinha considerado isso. Não deu certo mais uma vez, aí foi mais um ano de tentativa, novamente o Questiona. Eu não tinha hospital ainda, não tinha. Aí foi mais um ano de estudo, assim, pelo cronômetro, pelo cronograma do Questiona, que é por questões, que foi muito bom, e é muito bom. Mas principalmente, eu acho que a coisa que mais me fez evoluir nesse tempo foi a estratégia de prova, que eu tenho muito a agradecer mesmo. A Que frase que maneiro. mais ficou marcada na minha cabeça é o lute até o final, cada questão conta, porque isso faz diferença, e é muita. Porque assim, eu vejo muita gente que fica afobado quando começa a fazer a prova, vê o povo levantando e quer terminar a prova também, não é assim que funciona. Outra coisa também que eu vejo que eu fico, meu, tá errado isso, é quando a pessoa fala assim, ah, mas essa é uma questão, tá muito difícil, todo mundo vai errar, chuta, e é isso. Porque eu percebi que conforme os anos iam passando, questões que eu, assim, no começo chutaria, depois de um tempo, assim, eu, pô, acertava, sabe? E Essa é a isso foi jogada. mudando muito, dá um gás, dá um ânimo, sabe? Beleza. Aí eu cheguei e bati muito na trave o ano passado, muito na trave mesmo. Ai. Então, Isso no assim, eu Enem ou fiquei no bem mal. vestibular? Nos dois, nos Ai. dois. Aí isso é um ótimo sinal, Pois né? é. Isso é um ótimo sinal. Só que assim, aí, beleza, né? Vamos mais uma vez. Meio frustrante, porque
Inclusive, naquele ano eu pensei em desistir. Eu pensei em fazer ou enfermagem, erro, pode me julgar, ou fazer o FIES. Eu até joguei a minha nota pro FIES na época, eu teria passado, só que assim, a gente começou a considerar alguns pontos. O primeiro aqui, se eu fosse fazer enfermagem, vamos parar para pensar que não ia dar para estudar para enfermagem e para Enem ao mesmo tempo, vestibular. Não tem como eu ia fazer as duas coisas muito mal feitas. No fim, eu ia acabar desistindo de algum dos dois. E no meio de um curso, eu não ia desistir do curso que eu já estava fazendo. Aí eu comecei a pensar, pô, daqui a 5 anos ou 6, eu não vou estar atuando com aquilo que eu quero. Eu vou estar Sim. infeliz, vou estar insatisfeita, e talvez eu voltasse a estudar. E eu teria perdido cinco Isso anos, então seria acontece bem. muito. Isso acontece Pois é, muito. e quase fui eu. Quase. E quanto ao FIES, o que a gente pensou muito foi assim, ó, uma vez decidido o FIES, é o FIES para sempre. Porque mesmo que eu pare, tipo assim, vamos supor, fiz um ano e Tem que passei, mas pagar. eu ainda vou ter uma dívida muito grande para poder pagar. Então, para mim, não era válido. Tô E entendendo. aí, beleza, a minha mãe falou, não, bora mais um ano. E, tipo assim, eu tinha entrado num cursinho que não é um cursinho, vamos botar assim. Era um professor para área de exatas, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu procrastino muito para física, matemática, essas coisas, eu era assim. E aí, ele não ocupava o meu dia todo, então eu conseguia estudar por questão, mas eu conseguia conciliar ele com o próprio curso, apesar de não ser o mais recomendado. Para mim serviu, ele não ocupava a minha rotina quase toda, ele mandava muita lista de questão, então eu acabava usando, compilando uma coisa na outra. E nesse processo, assim, esse ano, física e matemática se tornaram minhas Ai, queridinhas. esse momento é maravilhoso, né? O momento em que a gente percebe, cara, isso é E aí, legal! Isso é legal! pois é, só que como nada é perfeito, você aprende uma coisa e o resto começa a cair. Impressionante, né? Porque O eu comecei a desespero ter do muito problema vestibulando. com humanos. Beleza, continuava estudando sozinha para algumas matérias, por questão, e tendo esse curso particular para a área que eu tinha, as áreas que eu tinha mais dificuldade, né? Beleza, vamos tentar a prova mais uma vez. E aí nessa, deu certo. E assim, eu muito feliz, tá? Que esse professor meu, ele tinha enviado uma mensagem para minha mãe para ela poder deixar mais um ano, né? Que foi esse o ano da aprovação. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui, velho. Tipo assim, um ano É, só fez uma diferença muito grande é desse verdade. parâmetro, assim. Então, E é legal pois pensar é. nisso, porque quando a gente tá com vontade de desistir, a primeira coisa que a gente pensa é: ah, mas é só um ano. Não, às vezes não é. A gente fica nessa de: ah, mas e se não for só um ano? E se for 3, 5, 10 anos e eu não conseguir? E geralmente eu gosto muito de olhar pra esses resultados, sabe? Pô, se a gente tá no Uhum, quase, por que ia dar errado, sabe? E se a gente vai pois é. corrigindo nossos erros, igual você falou, errei no primeiro ano, corrige, errei no segundo, corrige, corrige, sempre corrige, a gente sempre consegue ver onde a gente tá errando e melhorar. E às vezes é isso, e muitas vezes a gente desistiria, e não é uma questão de ano, é uma questão de meses, né? É tipo de fevereiro Uhum. até novembro. É basicamente isso. Então, fato E é. o impressionante é que as duas provas que eu tô aqui da UNEB, né, que eu bati na trave e foi o que eu passei, foram no mesmo ano. Eu fiz uma em janeiro de 2023 e outra eu fiz em dezembro de 2023. Então, assim, Justo. foi no mesmo ano. Justo, justo. E aí aquela coisa de, ah, eu perdi um ano. Tu não perdeu um ano, você ganhou um ano. Você tá um ano na frente, às vezes, de outras pessoas que Sim, estão começando do zero. E ainda mais, você via seus resultados, sabe? Imagina, cara, imagina se você desistisse. Realmente, a gente não estaria fazendo essa entrevista. Você estaria, às vezes, pois tentando é, conciliar uma coisa que não estava dando certo, frustrada. E às vezes até, talvez ano que vem, você estaria de novo no vestibular e recuperando tudo. pois Então, é. assim, Ia cara, ser bem mais complicado. E assim, é, eu acho que o que a gente mais escuta são exemplos, né? Toda hora é, ah, mas tem aquela fulana que fez não sei o que e se descobriu na profissão. Tá, mas pode não ser esse o meu caso. Ah, mas tem a cicrana que fez tananã e depois ela voltou e passou. Eu, sim, mas pode não ser o meu caso. Então, não dá para comparar a trajetória, não é dá. verdade. A Quando eu gente comecei, eu pensei tem que que ia fazer, não, construir vou junto. fazer gastar em Diga. um ano, eu já vou estar lá, passar os 4 anos, não foi assim minha história, mas valeu a pena. Porque hoje eu paro para pensar e, tipo, talvez se eu tivesse entrado há 2 anos atrás, eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje e talvez eu não conseguisse aproveitar tanto a universidade quanto eu acredito que eu vou aproveitar.
Mulher, eu escuto isso de aprovados mais do que você imagina. E é muito louco isso, porque quem tá no vestibular dá vontade de socar a pessoa que diz que. Ai, que bom que eu não passei. Né? Mas quando a gente para olhar tudo isso, e fato, a gente aproveita mais a faculdade, por quê? Porque a gente aprendeu a ter uma relação melhor com o nosso estudo. Você vai chegar na faculdade de matérias que você detesta, e vai ter, sempre tem. E não vai fazer como você fez com física, você vai conseguir manejar, você vai conseguir avançar naquilo. Então, meio que nossos erros no vestibular também são construções pra gente chegar na faculdade com mais saúde mental, a gente chegar na faculdade com muito mais bagagem, e eu concordo muito com isso. Mesmo parecendo loucura, parece que tem o tempo certo, sabe? Parece que tem o tempo certo. Sim, Então, a gente tem que passar sim. por esse processo pra de fato aprender muita coisa. O processo é injusto. Acho que deveria ter uma outra forma que não seja o vestibular. Mas olhando talvez um dos poucos lados bons do vestibular é essa construção que a gente faz de si mesmo, né? A gente aprende a lidar melhor Uhum. consigo, a gente aprende a se perdoar mais, se aceitar mais, entender o erro e construir isso dali pra frente. De fato, a gente chega com muito mais estrutura pra faculdade. Eu concordo super com isso. Eu concordo super. Pois é, eu acho interessante. Tipo assim, é injusto a gente querer colocar a nossa vida inteira numa prova só. Então, assim, por mais que todos os anos tenha essa prova, a gente sente essa dor, sabe? Tipo, pô, é uma prova só, minha vida num dia. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho também, é conversa com a família, vê se não dá pra ampliar, pô. Porque eu penso assim, se eu tivesse restrita como eu tava lá no terceiro ano, eu não poderia passar, porque eu vou ter É que me verdade. mudar. Então, assim, vai ser uma transformação grande na minha vida, sabe? Então, se puder, tenta ampliar a zona, porque você vai fazer mais provas, mais vestibulares, você vai ficar mais calma, porque você vai ter. Fez essa, deu errado, pode ter mais uma oportunidade, mais outra. Pra você ter uma ideia, ó uma coisa, foi a semana mais triste da minha vida, porque eu recebi o resultado da UESB, não passei. Aí eu, não, calma, ainda tem o Enem. Recebi o resultado do Enem, TRI, passando nada pra baixo. Não passei. E, tipo assim, eu tinha feito uma nota muito absurda. E, assim, a TRI, minha nota. Mas tudo bem, a vida que segue. Tem mais uma chance, tem a UNEB, e foi. Então, assim, três, vamos Sim. foi. Então, velho, tem que abrir o mapa. E Thaís, agora acabei de fazer uma entrevista com também uma pessoa que passou na UFPR, a Nayara. Ela me falou exatamente a mesma coisa. Falou, cara, a melhor coisa que eu fiz foi abrir o horizonte. Fazer prova aqui, fazer prova em Uhum. São Paulo, fazer prova em Curitiba. E foi onde ela passou. Então eu vejo muito essa tendência, sabe? De que às vezes a gente deposita tudo numa prova só, especialmente a prova como o Enem, que eu falo, é uma prova que abre muita porta. O SISU dá muita possibilidade pra gente, sem Mas é dúvida. uma nota só. Mas é uma nota só. Então, se acontecer qualquer coisa, é a tua única nota do ano. Então, fato é, quanto mais vestibulares tradicionais a gente fizer, e a gente vai estar preparado para eles, quando a gente se prepara para uma prova, a gente está automaticamente se preparando para várias provas. Basta lapidar Sim. as diferenças. E me conta quais as diferenças que você viu na UNEB, assim. O que você daria um conselho de Sara? Por exemplo, ou Thaís, eu vou prestar a UNEB. Qual é o maior conselho que você daria para essa pessoa? Ai, ó, é porque assim, vou começar com a explicação, depois eu dou o conselho. A Uneb tem o péssimo, péssimo hábito de ficar trocando de banca a cada ano. Então, a primeira prova que eu fiz era a ITEP, que é tipo uma Consultec, a prova era muito mais complexa. A prova desse ano foi a IDCAP, que é uma prova muito mais simples. Então, a gente pode extremar o outro. Mas se eu pudesse, com base assim, mais ou menos um pouco das duas aí, dar um conselho, ó, tem um diferencial muito grande entre elas e o Enem, que se chama gramática. Não dá para Bom passar ponto. batido de gramática, não dá. É tipo a UNEB desse ano, quem fez sabe do que eu tô falando, apesar de ter sido uma gramática mediana para difícil. É gramática pura, acho que não teve uma questão de interpretação de texto na prova inteira. 15 questões de português e Caramba. todas praticamente de gramática. Não, não deixa passar. Outra coisa, cobrou livro, vai cobrar livro, não vai dar tempo de ler? Pô, procura resumo. Procura resumo, procura alguém explicando, procura Análise é mais muito de bom, né? um. Sim, e procura mais de um, porque às vezes um dá uma informação que não tem no outro vídeo, e foi importante, então assim, pediu, não negligencia, porque pode ser que não cobre, mas pode ser que cobre, e se cobrar você precisa daquela questão. Vamos lá. Outro ponto, deixa eu ver. Interessante.
Para a medicina especificamente, a maioria das faculdades cobra um peso maior na área de natureza. Sim. Então vale a pena dar uma investida. Se é fraco, não negligencia. Dá uma treinada, faz umas questões, vê onde é que tá fraco, tenta melhorar. Não negligencia. Você não sabe que assunto vai cair, então tenta ficar bom assim em tudo, sabe? Ter uma noção de tudo. Boa. Pois é, e tipo assim, isso ajuda porque é o seguinte, como eu falei, eu melhorei em umas coisas e me tornei péssimas em outras. Então o que aconteceu? Minha nota, ela é um pouco alto e baixo, porque, ó, pra você ter uma ideia, eu fiz de 20 questões de humanas, eu fiz 12. Foi uma nota baixa, mas o resto subiu, graças a Deus. Então, por exemplo, redação contou muito, tá, na UNEB, porque era para medicina, pelo menos, é o mesmo peso de natureza. Então, redação, a minha, pode falar a nota? Pode, com certeza. Tá bom, então. Eu fiz, até porque tem uma galera me pedindo o meu boletim de desempenho que viu que você postou meu nome e vieram me perguntar, né? Então já aproveita e já deixa aqui. Boa. Então, assim, eu em redação eu fiz 9,5 de 10. Aí, Arrasou. português. Obrigada. Arrasou. Redação, treina muito e tenta soltar a mão, não deixa presa e fixa no que é o Enem, não, tá? Quanto Boa. mais criativo, mais soltinho, mais eles preferem. E é gênero, tem Então, vários gêneros ou é mais dissertativo argumentativo mesmo? não, é todo ano é dissertativo argumentativo, só que eles cobram Amei. 5, sim, só que eles cobram, tipo, 5 critérios e um deles não tem no Enem que se chama criatividade. Então, assim, quando você pega um texto que ele é bem fechadinho, truncado, sabe? Tipo assim, Aquela você já usa referenciazinha com coisa, né? exatamente o Coringa que não bate ali, sabe? Aquele Coringa forçado É, não sim. fica bem. Então, assim, treina, como você está no processo de treinar, faz bastante pesquisa, aproveita a oportunidade, tem um tempinho para redação, não só para tipo fazer, mas tipo para você de fato ter mais conteúdo, pesquisar, assistir documentário, porque você vai ter mais repertório para que de fato encaixe, que não seja forçado para encaixar. Perfeito. Ou até, inclusive, não sei se é fácil achar redações nota 10 da UNEB ou não na internet. Cara, imagino que não, Eu né? nunca parei para procurar. Eu nunca parei para Porque se procurar. não tiver, porque imagina, né, uma vestibular mais regional, difícil de achar informação. Gente, pega as redações da FUVEST e da URGS. Tem umas redações, inclusive a gente analisou essas redações no checkmate da FUVEST e da URGS. Ah, tem uma redação da URGS que tem até palavrão. Cara, eu li aquela redação assim, Mas mas era muito bom, era muito criativo. O cara era um gênio, sabe? E foi muito legal a redação, o jeito que ele colocou. O tema era uma coisa assim de. Se a gente tá numa fase em que. Não lembro exatamente, mas era uma coisa assim de que a música brasileira está numa fase pobre culturalmente. Era uma coisa assim, sim, sabe? E o cara foi um gênio escrevendo um monte de agora coisa tem que tomar super cuidado, legal. porque você não Super sabe legal. fazer. Né? Então, assim, esse tipo de tema cai na UNEB em temas um pouco mais filosóficos ou um pouco mais viajados ou é coisa mais social mesmo? Depende do ano. Tipo, e da Sim, banca. É isso, sim. depende Depende da da banca. banca. Desse ano, cara, fugiu o tema agora da redação, que foram tantas redações que eu fiz esse meio tempo que eu já me esqueci num tema no outro. De boa. Mas o do ano passado foi bem mais filosófico desse ano, isso eu tenho certeza. Ah, Desse ano entendi. foi um pouco mais. Ah, lembrei. Desse ano foi relacionado, tipo assim, a doenças mentais, mas não, tipo assim, de genética, sabe? Uma questão assim, tipo, ansiedade, depressão, por causa da nova rotina do século atual. Entendi. Entendeu? É uma coisa que a gente tá convivendo frequentemente, mas não é igual o Enem, que é mais tá, Tô acabou. entendendo, tô Não, eles entendendo, tô são um entendendo. pouco mais. Da margem é mais criatividade. Esse é o lado Hum, bom, né? Já que ele cobra criatividade, esse tem que dar margem a isso. justo. Então, redação, muito bom, tá? Português, gramática, já expliquei, não negligencia também os textos e literatura. É bom você ter uma noção boa de literatura, que eles cobram bastante. Principalmente comparando o texto que ele passou com o tempo Ah, escrito. entendi. Eles cobram. Entendi. Então é bom. Aí terminamos aí parte de humanas. Eles são bem chatos. Não importa o ano, eles são bem chatos. Você vê que eu fui bem mal, porque, tipo assim, eu não tenho muita facilidade com geopolítica e com geografia É física, difícil. principalmente regional. É difícil. Pois é, então é interessante, se for.
pra você focar, tipo assim, perto da semana da UNEB, dá uma olhada geral em tudo e pega provas antigas dele pra olhar se estão sabendo. Não faz que nem eu, por favor. Segundo dia, a prova de matemática da EDCAP foi mais fácil, mas geralmente ela é um pouco mais complexa. Desse ano é que eles trocaram de banca, que ficou um pouco mais fácil. E eu fechei a prova de matemática. Então, Ai, mulher, arrasou muito, arrasou pois muito. é. E quanto à natureza, ó, doençada, adoro. Principalmente, já cobraram 2 anos o nome em latim da doença, tipo assim, é causada pela. Tipo assim, adoro. Biologia, eu amo essa parte. Física, geralmente sempre cai questão de cinética e tudo mais, essa parte de movimento. Mas é bom você ter uma noção de tudo e fazer muita questão em prova antiga, porque ajuda, de verdade ajuda. E aí, para conseguir suprir, como eu fiz só 12 pontos em humanas, eu fiz 23 de 25 em natureza. Então, assim, eu quase fechei todas as outras provas e a Meu exceção de Deus, humanas. aquela física, né, que não sabia nem pra onde ia. Caramba, Sim, caramba, que incrível, que incrível. Isso é muito legal pois é. porque a parte de humanas não é que você desaprendeu porque aprendeu física. É porque veio mais difícil, Uhum, veio com muito mais coisas que você não sabia e tal. Então, assim, eu acho isso muito legal de ver, porque física foi o que te garantiu. Sabe? Então, às vezes a gente não vai. Acontece muito isso. A gente não vai ser perfeito em todas as áreas. E tem áreas, às vezes, que a gente domina e que a gente vai mal. Mas se todas elas uhum, estiverem bem consolidadas, isso não vai derrubar a tua vaga, por exemplo. Isso não vai tirar a sua vaga. Então, isso é muito legal de uhum. ver. Mesmo que às vezes a E gente vá até, mal em uma área. sim, e é até meio contraditório que, tipo assim, acho que foi uma questão também da forma como o vestibular cobrou, porque no Enem eu fiz 39 em humanos. Arrasou? Pois é. Então, Pois é. Então, pois é, exatamente. Não foi que você tipo, desaprendeu ou não sabia. De fato, de fato. pois é. Arrasou muito, arrasou muito. Obrigada. E aí, assim, me conta como é que foi receber esse resultado. Você tava esperando ou foi um negócio de, meu Deus, passei? Socorro. Oh, como eu tinha fechado a prova quase toda, à exceção de humanas, eu tava assim, fundindo meu coração assim. Foi aquela semana eu olhando as provas, as notas. Tô vendo só um negócio. As notas dos anos anteriores e comparando com a nota desse ano. E aí, tipo assim, vendo, meu Deus, tantos pontos na minha frente, eu tô perto, eu tô assim, parecendo com a nota de Aquele fulano. surto, Então, né? mas tava com esperança de passar. Só que eu não tava assim, certeza. Não era certeza, eu tinha esperança. É diferente. Mas esperança também tava no Enem, não deu. Então, fiquei com receio. Mas aí, beleza, eu procurei bonitinho minha nota. Quando eu olhei meu nome, eu tive que conferir umas 4 vezes pra ter certeza de que era Será meu que não tem nome ali. alguém também que chama Thaís? Exatamente. Se eu olhar a lista certa, se é os aprovados, ou só, tipo, a curva, tipo assim, geral. Nossa, já E, aconteceu isso. Eu já vi gente comemorando a aprovação e não era aprovação, era só um listão. e eu fiquei com medo de, tipo assim, também. Foi errado, vamos tirar essa lista e colocar uma lista nova. O desespero de qualquer Idade, vestibulanda, não né? sei, mas... Vite Sisu, Vite Sisu. Pois é. E aí, enfim, resultado lá, mó feliz. O primeiro dia foi bem eufórico, o segundo já deu uma. Assim, ainda estava um pouco em dúvida de que aquilo era verdade, mas eu já não estava tão eufórica. E agora, se eu pudesse iniciar no primeiro semestre, eu estava iniciando. Começar no segundo, tenho 6 meses para arrumar tudo. E, meu Deus, tá tão longe, eu quero fazer logo. Ai, te entendo muito. Ai, mas vai passar rápido, vai passar super, super, super rápido. Aproveita bastante essas férias, descansa, mulher, você merece. Você merece muito descanso. Obrigada. A cara de quem não vai descansar é porcaria nenhuma, né? Por aí. Ai, ai, então é Eu isso. vou tentar, eu vou tentar. Vou tentar descansar. Última pergunta. Um conselho geral, assim, de se você voltasse no tempo, lá em 2020, o que você falaria que deu certo? Falando assim, ó, faz isso que vai dar certo. Meu Deus. Ah, eu acho que a primeira coisa é tenta se motivar, não só pensando assim, na universidade em si, mas observando o trajeto, observando pequenas coisas para ir mudando, e principalmente nos adendos a mais. Tipo, eu ficava ansiosa porque eu ia ganhar um jaleco com o meu nome. Tinha um momento que eu estava ansiosa para poder passar, porque eu ia poder, sei lá, ter um caderno personalizado. Às vezes era até porque o RU era barato. Então, assim, procura pequenas coisas para poder se motivar e não desiste.
Tipo, Isso chegou é no muito momento. legal. Não dá pra levar pela emoção de, tipo, receber o resultado foi negativo, porque eu quase fiz isso, então, assim, não se deixa levar pelo momento, pensa bem daqui a 6 anos, pensa a longo prazo, não Sim. pensa no agora apenas. Eu acho que Ai, eu devia amo ser. isso. Eu amei esse conselho. E essa parte de se motivar, tanto pela linha de chegada como pelo progresso mesmo, né? Se motivar porque, caramba, eu consegui acertar uma questão de física que eu não sabia antes. Caramba, eu sou incrível, olha meu resultado como tá melhorando. Cai também, mas a gente ignora. A gente fica feliz pelo resultado que tá indo bem. Então, ignora não, né? A gente aprende com ele. Mas a brincadeira emocional é essa. A gente, fui mal. Uhum. Dane-se, não vou ficar desmotivado por isso. Vou corrigir meus erros e vou ficar muito feliz quando eu conseguir corrigir esses erros. Então, acho que é essa motivação que a gente tem durante o dia a dia faz com que essa consequência, que é a aprovação, se torne muito mais rápida e fácil e mais tranquila também. Eu concordo super contigo que esse processo, as coisas legais, tipo de jaleco e tal, motivam muito. Mas chega um momento que elas Mas não, não são bacana. suficientes, né? Chega um momento que precisa de algo mais, que é essa motivação do dia a dia, de você gostar de estudar e sentir prazer nisso. E que incrível, viu? E que incrível Uhum. aquele momento que você é legal, matemática e física é legal. E eu consegui, você praticamente gabaritou a prova inteira. Mulher, parabéns. Parabéns mesmo, Obrigada. parabéns mesmo. Quero muito te acompanhar agora também com o CR9, método de estudo da faculdade, que socorro, é surto atrás surto no calor. Já foi um dos meus motivações, tá? Teve momentos que eu fiquei, tipo assim, ai, mas eu tô tão longe. Ai, mas se eu passar, eu vou poder usar o CR9, não Ah! sei o quê. Já foi. Ai, que coisa. E temos novidades do CR9 esse ano. Eu já bolei umas coisas aqui. Temos novidades. Vou atualizar ele, vou deixar ele novinho em folha. Enfim, é isso, é isso. Tenho muito a te agradecer também por ter participado dessa entrevista. Tenho certeza que a galera tá muito mais motivada depois de ter ouvido você, ouvido sua história, ter se inspirado em ti. Então, mais uma vez, muito, muito Obrigada. obrigada. E você tá me devendo checkmate o Neb, hein? Tá me devendo checkmate o Neb. Muito bom. Um beijo pra ti. Tchau, tchau. Beleza.